boa tarde. Estamos começando aqui uma live para falar sobre eleições neste final de domingo. Neste momento são 15 horas e 5 minutos, 17 horas e 5 minutos, ou 5 e 7 da tarde. Neste momento, as sessões eleitorais já encerraram a votação, né, Kleber? Isso. Kleber Oliveira aqui do meu lado, participando desse bate-papo. E a gente vai começar essa conversa, Kleber, falando de pesquisa de boca de urna, né? Às 5 da tarde já pode falar sobre pesquisa de boca de urna. Exatamente. A gente vai também acompanhar a apuração aqui com vocês, né, dos votos, que deve começar daqui a pouco, daqui a meia hora no máximo, pelo TRE. O TRE começa a divulgar os primeiros números, que são, na verdade, divulgados no site do TSE. A pesquisa de boca de urna que nós temos aqui foi feita pela Action Pesquisas de Mercado, uma empresa parceira aqui do site Amazonas Atual, que sempre colabora com a gente e sempre disponibiliza esses dados para a gente divulgar para vocês. A pesquisa foi registrada sob o número 099 AM 09920 2020, registrada no dia 9 deste mês no TRE. Foram ouvidos 1.069 eleitores, né, em toda a cidade, na zona urbana de Manaus, né, nessa amostragem, e os números são os seguintes. A gente tem a tela aí, Murilo? Tá aí para você acompanhar, olha. A coluna do meio é aquilo que a pesquisa captura, né, com margem de erro de 3% para mais ou para menos. Os números laterais da esquerda e da direita é o menos e o mais, né? Então, a Amazonino Mendes teria 31,1% dos votos válidos, Davi Almeida 20,6%, Ricardo Nicolau 11,7%, José Ricardo 11,6%, empate técnico aqui, né, entre Ricardo Nicolau e José Ricardo. Em seguida, Capitão Alberto Neto com 7,4%, Coronel Menezes com 7%, Alfredo Nascimento 6,3%, Romero Reis 2,5%, Chico Preto 1,6%, Gilberto Vasconcelos 2% e Marcelo Amil 0,2%, na verdade. Tanto Gilberto Vasconcelos quanto Marcelo Amil 0,2%. Eles teriam aí 3,2% no máximo, né, considerando a margem de erro. Amazonino teria entre 28,1% e 34,1%, considerando os 3% de margem de erro. Davi Almeida, 17,6% a 23,6%, considerando a margem de erro. Isso aqui ainda não é o resultado da eleição, né, Kleber? Sim, sim. É uma pesquisa de boca de urna. Exatamente. É um reflexo mais próximo possível da eleição, né, da vontade do eleitor. Então, é aquilo que a gente chama de boca de urna, é aquilo que o eleitor declara praticamente às vésperas da eleição, né? É um reflexo mais atual da intenção de voto do eleitor. É porque, na verdade, a pesquisa de boca de urna, ela pergunta em quem o eleitor votou depois de ele sair da sessão eleitoral, né? Então, a pesquisa de intenção de voto realizada até sexta-feira, a Action divulgou uma pesquisa sexta-feira, os números são muito parecidos com esses da boca de urna, né? Muito parecidos os números, a ordem aí dos candidatos também segue a mesma, né? A única diferença aí é que havia um distanciamento maior entre José Ricardo e Ricardo Nicolau, e aqui aparecem tecnicamente empatados, com aí menos de um décimo só de diferença, né? José Ricardo com 11,6% e o Nicolau com 11,7%. Então, a pesquisa de boca de urna, ela captura aquilo que o eleitor fez, né? Na urna. Ela pergunta em quem você votou para prefeito de Manaus. E o resultado é esse aí, que você pode conferir. Vamos mostrar mais uma vez, Murilo? Você pode conferir aí, 31% Amazonino Mendes, 20,6% Davi Almeida. Então, esses dois, se essa pesquisa se confirmar nas urnas, Kleber,
disputam o segundo turno. Exatamente. Né? E é interessante que a pesquisa de boca de urna da Action, ela praticamente reflete pesquisas anteriores, né, nos quais a Amazoniano e o Davi Almeida se mantiveram ali na frente o tempo todo. Com uma surpresa, o Ricardo Nicolau ultrapassou o José Ricardo, que até então o candidato do PT vinha se mantendo à frente. Mas essa tendência de crescimento aí do José Ricardo de Ricardo Nicolau já vinha acontecendo nas pesquisas de intenção de votos, né? As últimas pesquisas já mostravam ele à frente do José Ricardo, e essa boca de urna vem confirmar esses números. A gente está aguardando aí o início da apuração dos votos. O Amazonas tem 13 municípios que só termina a votação às 18 horas no horário de Manaus, né? Que são municípios que têm uma hora de diferença de Manaus. É uma hora mais cedo lá, então às 17 horas, só daqui a 50 minutos, né? Que eles vão encerrar a votação. Mas a Manaus não espera, né, Kleber? Não espera a divulgação do resultado. O TRE já começa a apuração. Daqui a pouco começam a soltar os primeiros números. Mas o que a gente tem aí nesse momento é essa pesquisa de boca de urna que nós acabamos de divulgar, da Action Pesquisa de Mercado, que mostra aquilo que as pesquisas de intenção de votos já mostravam em Manaus, Amazonino Mendes e Davi Almeida disputando o segundo turno. Vamos ver. Inclusive, Valmir, a diferença, né, de percentuais entre um e outro é pequena, não é muito grande, conforme as pesquisas antes já antecipavam. Né? Exatamente, as pesquisas já mostravam aí o Davi Almeida com 20 e poucos %, né? E o Amazonino entre 30, 31, entre 29 e 31%, eram o que as pesquisas de intenção de voto mostravam. A pesquisa de boca de urna confirma isso. Vamos ver como é que vai ser os números nas urnas, né? Então nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, Kleber. Vamos nos preparar para voltar daqui a pouquinho com o resultado da eleição. Você acompanha aí mais informação no site Amazonas Atual, amazonasatual.com.br, e nas nossas redes sociais também, as redes sociais do Amazonas Atual, você acompanha a eleição em tempo real. Tem muita informação. O Amazonas Atual hoje foi o site que mais publicou informação sobre a eleição, né? Acompanhamos a votação dos 4 candidatos que aparecem aqui na pesquisa de boca de urna na frente, e a gente agradece aí a sua audiência, você que acredita nas informações publicadas no Amazonas Atual e que acompanhou durante todo o dia e vai continuar acompanhando conosco aqui a apuração. Daqui a pouco a gente volta com informações de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas também, que a gente vai divulgar para você aqui em primeira mão.